Esse negócio de pedir 11 documentos, fotografia, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, para que a pessoa possa se candidatar, é uma violação do direito do cidadão de ser candidato. Porque para ser candidato, rigorosamente, você precisa ser cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos. Aí eles pedem todo tipo de certidão no tribunal, não sei do que. Você tem que trazer o seu histórico escolar para provar que você não é analfabeto. Como assim? Você precisa trazer o histórico escolar para provar que não é analfabeto. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, em nome de lutar contra essas monstruosidades, eles criam uma monstruosidade que retira os direitos da população. E aí, né, como a esquerda brasileira é muito atrasada politicamente, não tem noção, né, do que são direitos numa sociedade burguesa, não no socialismo, no comunismo, numa sociedade burguesa, eles deixam esses burocratas, esses juízes, né, passarem a mão em todos os direitos que eles têm. Aí o STF fiscaliza tudo, o TSE fiscaliza tudo, não tem que ter isso daí. Isso daí só dá margem à arbitrariedade, né? Um caso é esse daí. Um maluco lá inventou que os partidos têm que obedecer uma cota de mulheres. E toda a esquerda acha isso daí uma maravilha, porque isso daí vai libertar a mulher. Veja, ninguém nunca viu nenhum fiapo de libertação da mulher nesse negócio da cota de mulheres. Mas, enfim, né, isso daí dificulta a vida de todo mundo. Tanto que, depois da cota das mulheres, eles tiveram que inventar uma outra coisa que é assim, nós vamos perseguir as candidaturas mulheres que são laranja. Como assim laranja? Por que ela seria laranja? Se ela é candidata, pô. Pronto. Não. Além dela ser candidata, você tem que provar que ela fez campanha eleitoral, que não é só o nome dela que apareceu ali. Como se você colocar o nome da mulher fosse um crime. Aí o que acontece? A gente colocou uma mulher nesse estado que o Juliano falou. Por quê? Porque você precisa respeitar a cota de mulheres. Aí o juiz olhou e falou, e os homens? Mas não tem cota de homens. Quer dizer, arbitrariedade total. E o juiz no Brasil é isso daí, o cara inventa as coisas. Esse juiz aí deve ser um ignorante, ou é ignorante e mal intencionado. Está perseguindo o PCO e ele arrumou esse pretexto fuleiro aí para perseguir o PCO. Porque todo mundo sabe, né? A lei, que é uma lei idiota, foi feita para garantir a presença das mulheres. Não que tem que ter igualdade entre os sexos. A preocupação é com a mulher. Se você não quer lançar homem, não tem problema nenhum. O problema do homem já está resolvido. Tem muito homem. É da mulher que teria que resolver. Não vai resolver, mas a intenção da lei seria isso. O juiz vai lá e indefere a sua candidatura. E depois, além de toda essa coisa bizarra, né? É uma burocracia bizantina isso daí, você tem a arbitrariedade. No Mato Grosso, nós lançamos o companheiro Magno de Souza, que é um índio Guarani Kaiowá, e não é índio da ONU, né? Ele é índio que vive na lama lá no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né, segundo nos consta, é o estado que tem a maior população de índios do Brasil. E quase 100% desses índios aí vivem numa situação deplorável. O próprio Magno, ele vive no que eles chamam de retomada, quer dizer, uma terra que eles ocuparam lá, eles são uma espécie de sem-terra, né, indígena. Eles ocuparam a terra lá. Ele é um candidato que tem uma presença entre os índios muito forte. Então,
Mato Grosso do Sul é um estado dominado pelos latifundiários, evidentemente. Olharam isso daí e falaram assim, bom, cidadão é índio, está no meio do pessoal, está no meio da comunidade, está saindo pelo PCO, que é um partido radical, foram buscar, anos atrás, uma condenação que ele teve por um negócio muito besta e tal, que está totalmente vencida. Quer dizer, foram buscar mesmo, pesquisaram, né, para prejudicar o partido e o próprio companheiro Magno. Então tem a perseguição. Os nossos candidatos são particularmente visados, né? Sempre dá problema com um monte de coisa. E tudo besteira, não tem nada que vá garantir aí que vai proteger o cidadão brasileiro do PCO, não tem nada disso. Aí o que acontece? Os partidos grandes, que estão cheios de corruptos, que todo mundo sabe disso. Imagina essa União Brasil, PSL do Bolsonaro, MDB, PSDB. Está cheio de bandido nesses partidos todos. Esses daí, eles contratam a peso de ouro uma burocracia lá para passar por toda essa floresta de normas burocráticas, e eles passam. Mas o cidadão lá que é índio, esse tem dificuldade de passar. E aqui a gente vê a realidade, tem um dito famoso de um filósofo romano que falou o seguinte: a lei é como uma teia, né? Os grandes passam por ela e os pequenos ficam. Como uma teia de aranha, né? Teia de aranha pega uma mosca, mas se passar um passarinho ela não vai pegar. Então, quer dizer, os grandes